A paz do Senhor, meus irmãos, vou estar deixando uma palavra de Deus para nós, que está aqui no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 7, que diz assim: Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: Porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por mais esta palavra. Asa, um rei de Judá, e Deus usa esse profeta Hanani para repreender a Asa. Por quê? Porque Asa confiou no rei da Síria. Ele foi pedir socorro, ao rei da Síria, ao invés de confiar no Senhor. Povos se levantam ali contra Judá, e Asa, já era um homem, um rei ali que tinha experiência com Deus, como o próprio profeta falou. Ele diz assim: olha, os etíopes e os líbios eram um exército grande, e o Senhor não te deu vitória quando você confiou no Senhor. Tendo você confiado de todo o teu coração no Senhor, o Senhor te deu vitória. Por que que dessa vez você, ao invés de confiar em Deus, foi confiar no rei da Síria? E isso indignou a Deus. Isso foi mal aos olhos do Senhor. Ele agiu, procedeu loucamente. E o profeta declara que por isso, por este motivo, por ele ter confiado no rei da Síria e não em Deus, se levantaria guerras contra ele. A gente vai ver a partir do verso 11 que Asa, ele morre. E, irmãos, o que o Senhor vem falando para nós? Surgem inúmeras situações, inúmeros problemas, situações que precisam ser resolvidas, algumas mais fáceis de resolver, outras mais difíceis, guerras a todo tempo no campo espiritual, e surgem situações que a gente olhando, é difícil, é difícil de vencer, mas Deus ele vem falando para a gente confiar nele e não em pessoas. Muitas vezes a gente coloca a nossa confiança, a nossa esperança em pessoas, e isso, irmão, é ruim para nós. Não que a gente não precise da ajuda dos outros, não é isso. A Bíblia fala que um precisa do outro, que um ajuda o outro. É para a gente amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Mas, na hora de confiar, de ir para uma guerra, e saber que quem nos dá a vitória é Deus, e a gente deixa de confiar em Deus e confia numa pessoa, achando que a pessoa vai ser a solução do nosso problema, como o caso de Asa. Asa, se levantam nações para guerrear contra ele, ele vai pedir socorro ao rei da Síria. Ele confiou no rei da Síria. Ele achou que o rei da Síria, com o exército dele, iria livrar Asa, sendo que o próprio Deus falou através desse profeta Hanani que etíopes, se levantaram numa nação que tinha um exército grande, e os líbios se levantaram contra ele, e ele confiou em Deus, pediu socorro a Deus e Deus deu vitória. Por que que dessa vez a confiança dele se foi e ele confiou no homem? E aquilo foi a derrota dele, Aquilo, o profeta falou que ele agiu loucamente. Então, quando a gente confia em pessoas ao invés de Deus, achando que as pessoas é que nos vão dar vitória, as pessoas é que nos vão livrar, da mão do inimigo, irmão, a gente corre muito perigo. Nós, glória a Deus, já temos experiências com o Senhor de vitória, guerras que Deus já entregou o inimigo nas nossas mãos. E aí surgem outros problemas, às vezes até mais fáceis de resolver do que aquele que Deus resolveu para nós. E aí, ao invés da gente confiar novamente no Senhor,
ter a certeza que do mesmo jeito que Deus deu vitória lá atrás, vai dar vitória agora, a gente começa a pedir ajuda a fulano, a beltrano, a ciclano, né, e não confia no Senhor. Eu vou usar um exemplo. Apareceu, né, surgiu uma dívida, sei lá, surgiu um problema, né, para quem tem carro, o carro quebrou ou deu algum problema na casa, enfim, apareceu uma dívida que a pessoa não estava esperando, ali o orçamento está curto, já estava faltando para as despesas, né, mensais, e ainda surge um problema novo e a pessoa não tem dinheiro, né, não tem como pagar. Só que outras vezes tinha surgido problemas até maiores, mais caros de ser resolvido, digamos assim, mas a pessoa pediu socorro a Deus e Deus enviou alguém com uma bênção. Deus, né, abriu porta e a pessoa conseguiu pagar. Aí surgiu um novo problema, uma nova dívida, e a pessoa, ao invés de confiar no Senhor, a pessoa vai e pede dinheiro emprestado. Ao invés de confiar em Deus, confia no fulano de tal, que falou que iria dar o dinheiro. E isso desagrada a Deus. Muitas vezes a pessoa, na hora do vamos ver, não dá, ou então Deus nem permite que a pessoa dá, para que a gente, né, aprenda a confiar em Deus, né, para que a gente confie no Senhor. Isso eu estou usando a área financeira, porque eu senti de falar da área financeira, mas é aplicada em todas as áreas da nossa vida, né, na saúde, no trabalho. Talvez a pessoa está sendo perseguida no trabalho, ao invés de pedir socorro a Deus, pedir para que o Senhor resolva a situação da melhor forma possível, ela começa a recorrer a um, recorrer a outro, me ajuda, né, porque fulano está querendo me prejudicar, faz isso. Irmãos, nós primeiramente precisamos pedir socorro, ajuda a Deus e aguardar a resposta do Senhor. Se o Senhor mandar a gente pedir ajuda a outra pessoa, tudo bem, aí vai. Se o Senhor mandar a gente correr até alguém, aí a gente vai. O que não pode é a gente não confiar em Deus para confiar nas pessoas, achar que as pessoas é que vão nos livrar, né, ali da situação difícil que a gente esteja passando. Então, Asa confiou no rei da Síria e ele procedeu loucamente. Então, que a gente venha agir com prudência, confiar no Senhor e não agir como Asa agiu, confiando no rei da Síria. Amém? Louvado seja Deus, que os irmãos tenham uma boa noite. Glórias a Deus.